espero que estejam bem. Hoje eu vou contar para vocês uma fábula. É uma fábula de Simone Pessoa, uma fábula contemporânea. E o nome dessa fábula é O Pequeno Hércules. Vamos lá? Não era exatamente um exemplo de inteligência ou de esperteza. Precisava se esforçar muito mais que os outros para conseguir resultados parecidos. Houve até quem o chamasse de burrinho, embora o pequeno Hércules fosse um cachorrinho. Agora, com relação às suas limitações, o pequeno Hércules era uma criaturinha muito fofinha. Oi, o seu pelo era uma mistura de pluma com floquinhos de algodão. E a cauda parecia um pomponzinho. Oi, as patinhas curtas tornavam o seu andar um tanto faceiro. Ah, gente, ele era muito lindo, embora não fosse vaidoso. Parado, ele seria até confundido com um bichinho de pelúcia. Mas quando estava em movimento, lembrava até um coelho, um filhote de ovelha, um gato ou até uma miniatura de urso polar e, claro, um cachorrinho filhotinho. Por esses atributos, ele causava um pouco de ciúmes nos outros cachorros. Era comum cães da mesma linhagem que ele implicarem o tempo todo o pobre Hércules. Mas ele evitava brigas. Não gostava de se meter em confusão. Bom, sem contar que Hércules era um cão responsável. Seguia sempre os seus instintos em direção ao que ele considerava correto. Ele costumava dizer para quem quisesse ouvir: fazer certo sempre dá certo. Procurava fazer amizade com os animais mais sociáveis, mais sinceros, evitava os animais desordeiros, aqueles desonestos, mentirosos, dissimulados. Houve um tempo em que um cão esperto tentou se fazer passar por amigo de Hércules e tentou influenciá-lo para praticar furtos, roubar. Roubava comida dos outros bichos e queria namorar todas as fêmeas dos outros cães. Mas Hércules não queria. Repudiou a companhia desse cachorro. Não se dava esse tipo de coisa. Ele não gostava de malfeitorias. Ele preferia viver na simplicidade do que pegar aquilo que não era dele. Por mais vontade que ele tivesse de ter aquilo, se pertencia a outra pessoa, não era dele e ele não ia pegar. Ele fazia sim as suas conquistas, mas sempre com o seu trabalho e com o seu merecimento, nunca pegando de quem trabalhou para conseguir. Acontece que um cachorro ladrão ficou ofendido com a recusa do pequeno Hércules. E o ameaçou. Tás achando que é melhor que eu, né, ô cachorrinho? Pois você vai agora pagar muito caro por isso. E se foi. O pequeno Hércules, ele ficou com medo, sim. Ficou com um pouco de receio, porque esse tipo de cachorro é briguento e traiçoeiro. E daquele dia em diante, Hércules ficou mais cauteloso, tinha mais cuidado ao sair, evitava lugares vazios, regiões onde sabia que lá se reuniam cachorros assim. Bom, várias luas se passaram até que o pequeno Hércules recuperasse um pouco a sua confiança. Um dia, enquanto brincava com uma borboleta num descampado fora das cercas da fazenda, onde ele vivia em segurança, ele foi abordado por 3 cachorros bem maiores do que ele. Na hora ele reconheceu que um dos 3 era aquele cachorro malvado que o havia ameaçado.
Em segundos, o pequeno Hércules avaliou o tamanho dos assaltantes e constatou que eram bem maiores do que ele. Ele então previu a distância que ele ia ter que correr para colocar-se a salvo e viu que era demais para suas pequenas patinhas. Pensou e compreendeu que não conseguiria escapar. Mas no canto do olhinho, já cheio de água, de vontade de chorar, ele ainda conseguiu visualizar a cerca. E ele percebeu, no meio dos fios de arame, que tinha ali um pequeno buraquinho no meio do arame farpado. Esse espaço era pequeno, mas antes que aqueles malvados corressem para cima dele, o pequeno cão lançou-se para a cerca, saiu correndo e se comprimiu ao máximo e conseguiu passar entre os fios de arame. Já os 3 grandalhões partiram para cima da cerca, mas, como eles eram grandes, não conseguiram cruzar a cerca. E então começaram a rosnar, a latir, mas muita raiva. Enquanto isso, o pequeno Hércules fugia desesperado, saltitando e sem olhar para trás, até se misturar com o rebanho de ovelhas e de carneiros que tinha por ali. Entre essas ovelhas e os carneiros, então, não é que Hércules se sentiu seguro e tranquilo? Pois é, ele até conseguiu arrumar um emprego de cão de guarda do rebanho. Isso porque ele tinha uma sensibilidade no ouvido e no narizinho que ele alarmava todo mundo contra possíveis perigos que a comunidade do rebanho podia ter, né? E aí, tantas ovelhas, os carneirinhos, todos eles retribuíam com leite e com elogios. Os carneiros e as ovelhas acolheram o pequeno cão como se realmente fosse um deles. Agora ele estava feliz. E uma noite, quando todos dormiam no cercado, Hércules se manteve em posição de guarda. Mais tarde, ouviu um ruído suspeito. Imediatamente começou a rosnar, a latir, e com o alarme, o bicho, que estava pretendendo pegar um filhote de ovelha, se viu denunciado e desistiu, foi embora. Na manhã seguinte, as pegadas e a intenção do cão ladrão foram logo reveladas. Com isso, o Hércules obteve aquele reconhecimento de toda a comunidade ovina, das ovelhas e carneiros. Naquele dia, ele teve autorização para beber o leite das ovelhas à vontade. E olha, o pequeno guarda salva-vidas do rebanho ficou tão feliz, gente. Afinal de contas, ele conseguiu salvar todos e todos gostavam muito dele. À luz do dia, enquanto o rebanho foi pastar, o pequeno Hércules, de barriguinha cheia, dormiu. Dormiu um sono tranquilo. E não muito longe dali, aquele cão ladrão, aquele que tentou roubar as ovelhas, que tentou levar o Hércules para o mau caminho. Lembra, né? Pois é, ele foi flagrado tentando roubar uma franguinha e foi levado anos e anos para um cercadinho. Tá preso até hoje. E então Hércules percebeu que se a gente fizer as coisas com honestidade, sempre será melhor. Eu aguardo vocês na próxima história, tá bom?